Ô, Matheus, mas se você parar para analisar, que mudança, né? Eu saindo do curso, indo para o colégio, tudo isso acontecendo, Eu acho que foi né? algum sinal A gente, a de gente parar para Deus. refletir, alguma orientação, né? Não devia ter feito isso. Eu sabia que você ia falar. Time que tá Gente, o ganhando. Matheus, ele gosta muito de me sacanear, viu? É verdade, aí saímos no prédio também, colégio Saímos do novo. prédio, isso mesmo. Rapaz, acho que foi muita mudança pra um ano só. Muito obrigado, Kel. Seguinte, então, ó, o Enzo pediu para eu fazer uma revisãozinha com vocês daquela condição de existência do triângulo, que é o seguinte, vamos lá. Então, ó, a definição, a condição é essa daqui, galera. Todo lado, qualquer lado do triângulo, deve ser menor que a soma dos outros dois. Se não aplicar essa condição de existência, não existe o triângulo. Então, o que, que a gente entende disso? Vamos lá, vamos fazer uma expressão matemática para interpretar isso. O lado Azinho do triângulo, ele tem que ser menor que o lado B mais C. O lado Bzinho tem que ser menor que o lado A mais C. E o lado Czinho, ele tem que ser menor que A mais B. Essa é a condição necessária e suficiente. Se isso daqui acontecer para os três lados, então eu posso afirmar que o triângulo ele tem isso. Aí eu já vou explicar essa parte aí. Essa é a condição necessária e suficiente para existir o triângulo. Tudo bem? Porque ele vem de um teorema que se você pegar dois segmentos e dividir em duas partes, a soma delas vai dar o próprio segmento, né? Então, se eu imaginar o seguinte, se eu pego aqui um segmento AB, só para vocês entenderem, AB, certo? E aí eu pego aqui em algum ponto, eu ponho o C. Aí eu tenho dois segmentos aqui, né? Eu tenho o segmento AC e o segmento BC. E se eu somar o AC com o BC, né? O AC com o BC vai ser igual ao segmento AB. E aí, se você for pegar isso, não dá para construir o triângulo. Se você for pegar esses segmentos de forma individualizada, não dá para construir o triângulo. Se você pegar aqui, ó, o segmento
AC e tentar unir com o segmento BC ali em cima, não vai dar para formar o triângulo. Só para vocês terem uma ideia, ó. Esse é o... Opa! Eu tirei da reta, desculpa. Esse é o segmento... Calma aí, Marcos, só para você. Esse é o segmento AC. Então, ó, se eu pôr ele aqui, tem o mesmo tamanho. É o AC. E se eu pego aqui o segmento, que é o segmento BC. Olha lá, eu não consigo juntar os dois e formar um triângulo. Então, o AB aqui, ó, ele tem que ser menor que a soma dos dois. Esse segmento grandão, ele teria que ser menor para a gente conseguir formar o triângulo. Tudo bem? É essa a ideia, é esse o princípio para vocês entenderem por que um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Ele não pode ser igual, ele não pode ser nem maior, senão não dá para a gente fechar aqui os vértices do triângulo, certo? E aí, dito isso, o Kelvin até lembrou bem ali, eu vou apagar essa parte aqui, que é mais curiosidade. A consequência vai ser que a soma, que eles vão ser maior que a diferença. Então, ó, se o lado Azinho é menor que B mais C, a consequência é que ele também vai ser maior que a diferença entre eles. Então, o lado A, ele vai ser maior que B menos C. O lado B vai ser maior que A menos C. E o lado C vai ser maior que o lado A menos B. A gente coloca em módulo simplesmente pelo fato de dar sempre um valor positivo, né? Porque como a gente está trabalhando com valores que são os lados do triângulo, eles não podem pertencer a intervalos onde tenham números negativos. Tudo bem? Então, ó, o que o cara pode pedir para a gente nesse tipo de exercício aí? Ele pode falar o seguinte, ó, primeiro exemplo. Vamos imaginar lá, o cara fala para você, se existe o triângulo de lados. Vamos fazer dois exemplos, A e B. No exemplo A, 7 centímetros, 15 centímetros e 2 centímetros. E no lado, e no B, vamos lá, 8 metros, 10 metros e 15 metros. Se existem esses dois triângulos. Então, ó, é possível formar um triângulo com os lados 7, 15 e 2. Então, você começa a verificar. Ó. 7 é menor que 15 mais 2, certo? Porque a gente sabe que 7 é menor que 17, tá tranquilo. 2, ele é menor que 15 mais 7. Obviamente, 2, ele é menor do que 22, beleza? A pergunta é, o 15, ele é menor que 7 mais 2? Olha lá, ó. 15 é menor que 7 mais 2, que vai dar 9? Isso daqui não. Então, ó, não foi obedecido a condição para todos os lados. Foi obedecido só para 2. Então, se você tentar formar um triângulo com os lados 7, 15 e 2, esse triângulo não vai ser possível formar. Então, eu vou escrever que não existe um triângulo assim. Beleza? Tudo bem? Aí, qual é a dica, pessoal, para a gente não perder tempo e verificar para os 3 lados, né? Para verificar para o lado 1, para o lado 2 e para o lado 3. Sempre que você for verificar, vai para o maior lado, verifica para o maior lado. Que nem, por exemplo, aqui no 15, ó. Se a gente tivesse verificado por 15 no começo, a gente já não precisaria verificar dos outros dois, porque não deu certo para ele. Se você verifica para o lado maior e dá certo, obviamente vai dar certo para os menores, porque os lados são menores do que ele. Então, ó, sempre que você for fazer essa condição, verifica
para o maior lado. Então, nesse caso, ó, o maior lado aqui é o 10. Então, vamos verificar se 10, não, desculpa, 15. Vamos verificar se para 15 ele é menor que 10 mais 8. E sim, né, ó. O 15, ele é menor do que 18. Então, ó, se for obedecido para o maior lado, vai ser obedecido para os outros. Beleza? Tranquilo, ô Enzo? Tranquilo, entendi. É porque eu fiquei na dúvida numa questão que eu tava falando sobre isso. Valeu. Beleza. Aí você me pediu o exercício 10. Deixa eu buscar ele aqui. Pô, ainda bem que tem a figurinha aqui, porque desenhar todos esses assim ia acabar comigo. Olha lá, a figura a seguir representa a vista frontal, né, de frente, de uma pilha de latas de chocolate em pó deitadas. Determine a altura da pilha, sabendo que o raio de cada lata é de 5 centímetros. Tudo bem? A dica aqui, galera, sempre que for fazer exercício assim, é pegar, vamos colocar os centros aqui da circunferência, é ligar os centros da circunferência, que vocês vão ver que a gente vai conseguir formar ali um triângulo. E esse triângulo ele vai ser equilátero, no caso. Porque como as circunferências elas são tangentes entre si, então você vai ver que somando o raio de uma com o raio da outra, a gente vai conseguir dizer qual é o tamanho ali do nosso lado, tá bom? Então, ó, pegando aqui, passando pelos centros, eu vou formar, então, como eu estava dizendo para vocês, um triângulo. E aí, se tiver a mesma quantidade de círculos, ele vai ser, obviamente, um triângulo equilátero ali. Tá certo? Então, vamos lá. Como eu tenho que cada raio é igual a 5, então eu vou ter, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, a gente vai descobrir que aqui desse lado vai ter 50 centímetros de lado. A mesma coisa será que vai ser no outro? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Aqui também, 50. E aqui também, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, também 50. Então, como eu estava dizendo para vocês, é isso. O que ele quer calcular seria isso daqui, ó. Ele quer a altura da pilha. Vamos pegar daqui, né? Esse daqui é o ponto máximo dela, até aqui, essa parte inferior. Deixa eu puxar só um pouquinho para lá. Aí. Só coloquei esses dois para a gente poder desenhar a Professor, altura. Fala, mano. por que eu não podia fazer, tipo, já colocar direto ali embaixo, lá em cima, tipo, a altura total, sabe? Aqui. É isso? Fazer tipo daqui a lá embaixo. Assim. É isso? É isso, eu fiz um triângulo com essa altura, só que deu errado. Então, por quê, Zó? Eu estava puxando aqui para fora só para não ficar aqui confuso dentro da imagem, mas tanto faz, é a mesma coisa. Se você vai ver que um pedaço dela é o raio, seria esse pedacinho aqui, certo? Então, aquele pedacinho aqui tem 5 centímetros. Aqui embaixo eu também vou ter um raio, ó. Seria esse pedaço aqui, ele também vai ter 5 centímetros. E aí você vai ter, provavelmente, que você calculou,
foi a altura desse triângulo aqui, ó. Que é a altura aqui que eu vou chamar de Hzinho. A altura total da pilha, ela vai ser 5 centímetros aqui de cima, 5 centímetros aqui de baixo, mais a altura que é a altura do triângulo. E aí, se tratando de um triângulo equilátero, a gente já sabe que a fórmula para a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. A área dele, que é a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, nesse caso, a altura do triângulo vai ser 50 raiz de 3 sobre 2. 50 dividido por 2, 25 raiz de 3 centímetros. Então, a gente vai ter aqui que a altura ela vai ser 5 mais 5, 10 centímetros, mais 25 raiz de 3. Então, a altura, a resposta seria isso. Eu não sei como é que tá, mas a gente pode fazer no máximo, fazer o quê? Ó? Entre 10 e 25 raiz de 3, eu coloco 5 em evidência. Então, 10 dividido por 5, 2. 25 raiz de 3 dividido por 5 vai dar 5 raiz de 3. E isso em centímetros, né? Lembrando de colocar um conchete aqui em tudo, para dizer que tudo é centímetro. Apesar que nesse caso, como é multiplicação, não teria problema também. Tranquilo? Tranquilo, Ele professor. não falou o valor da raiz de 3, não falou nada, então é isso. Cara, e isso daqui já foi questão de Enem. No Enem caiu uma questão dessa. No Enem caiu uma questão dessa. Só que no Enem ele trabalhou com um caminhão que estava carregando canos, e aí era menor. Mas a ideia, o princípio era o mesmo. Era para calcular a altura. Provavelmente você esqueceu dessa parte, né? De somar os 5 daqui de cima e somar os 5 daqui de baixo. É que eu fiz como se o lado do meu triângulo fosse 60. Ah, tá. Por quê? Aqui eu contei errado. Não, não contei não, né? 1, 2, 3, Não, 4, é porque eu 5, puxei lá em 6, cima, 7, entendeu? 8, 9, 10. Você puxou daqui, assim. Você puxou, então, Eu também fiz por tangentes. isso. Entendi. Ah, aí é mais complicado. Eu entendi o que você fez. Deixa eu tentar demonstrar aqui. Você pensou nessa altura aqui, que não está errado. Mas aí você pegou aqui por fora. Foi isso, né? Foi. É, e tá errado, ó, porque nem dá para pegar aqui também. Você teria que ir um pouquinho mais para cima para poder ser tangente a todo mundo ainda. Nem daria a altura correta. E aí também eu não posso afirmar que dá 60, né? Seria de outra maneira fazer. Beleza? Então, ó, fica aí. Beleza. Sempre que for fazer assim, ó, não esquece desse bizu que eu falei. Quando tiver círculos tangentes, une o centro deles. Vai sempre pelo centro deles. Fazendo a união dos seus centros. Porque como eles são tangentes, aí fica bonitinho ali. Beleza? Voltei aqui para vocês copiarem. Aí a gente vai pro 29 que você falou. Isso. Tudo bem? Até aqui? Que aí eu vou lá caçar o nosso 29. Tudo bem. Vamos lá. Esse exercício 29 é bem legal também.
Ele já caiu na SpaceX. A 15 também tem um exercício igual a esse. Vamos lá. Na figura a seguir, JMR é um triângulo equilátero. Então, J, M e R é um triângulo equilátero. E PJM é um triângulo isósceles. P aqui, ó, JM é isósceles. Calcule em graus a medida do ângulo RTP. Vamos por partes, então. Tudo bem? Então, vamos lá. Ele fala que o JMR é um triângulo equilátero. Então, esses lados aqui em vermelho, eles são todos iguais, certo? Fazer aqueles risquinhos que a gente está acostumado. JM é igual a MR, que é igual a JR. Tá certo? Outra informação é que PJM é um triângulo isósceles. Então, ó, quando ele fala que PJM, que é esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, ele está dizendo para a gente que o lado PJ é igual ao lado JM aqui, ó. Esses dois lados, eles vão ser iguais. O triângulo, quando eu fechar aqui, ó, vou fechar em azul, PJM, fechar o lado PM aqui, ele é um triângulo isósceles. Então, esse lado vai ser igual aos lados ali. Outra maneira de vir esse exercício denunciado também é falar que esse triângulo JMR, ele é equilátero e que o quadrilátero JPQR é um quadrado. Porque a gente vai chegar nessa conclusão, né? Porque se o lado PJ e o lado JR, eles são iguais, então a gente conclui que tem um quadrado aqui, ó. O lado PQ, ele é igual ao lado JR, e o lado QR é igual ao lado PJ. Então, eu tenho um quadradinho aqui também. Beleza? Aí ele quer que a gente calcule o ângulo em graus RTP. Mudar a cor aqui, que é esse carinha aqui. RTP. Vou chamar de θ aqui. Ele quer calcular o θ. Como é que eu vou fazer isso? Galera, vamos lembrar aqui. O triângulo equilátero, os ângulos internos são iguais a 60. Então, esse carinha aqui, ó, é 60 graus. Aqui também é 60 graus. E todo esse ângulo daqui, ó, vou puxar para tudo, ó, é 60 graus. Beleza? Agora vamos olhar no triângulo PJM, que é o triângulo isósceles. Vocês concordam comigo que esse ângulo aqui, M, vou chamar de X, e esse ângulo aqui, P, eles são iguais? Que o triângulo é isósceles? Sim. Então já dá para descobrir o valor do X. Porque no triângulo PJM, ó, esse ângulo inteiro aqui, ele vai ser 150 graus, que vai ser 90 mais 60. Então, eu tenho que 150 graus mais x, 2x, tem que ser igual a 180. Então, 2x ele tem que ser igual a 30, seria 180 menos 150. Então, o x ele tem que ser igual a 15. A gente descobre que aqui vai ser 15 graus e aqui vai ser 15 graus. E aí a gente mata o exercício usando o teorema externo, do ângulo externo do triângulo. Como, Bisteca? Olha para esse triângulozinho aqui. T, J, T. Todo mundo viu esse triângulo amarelo aqui, ó? T, J, T. Vou pegar aqui, dá um contraste legal. T,
JT. Esse triângulo aqui, em amarelo. O nosso ângulo em questão, que é o ângulo aqui, ó, θ, ele é ângulo externo. E aí, o que que a gente aprendeu? Que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Então, ele vai ser o 15 mais o 90. Ou, se você preferir, você pode calcular esse ângulo aqui de dentro do triângulo retângulo que eu tenho aqui. E aí, depois você subtrai de 180 para achar o θ. Mas fica mais fácil fazer direto, né? Então, ó, pelo teorema lá do ângulo externo, eu vou ter que o θ, ele vai ser igual a 90 mais 15. Então, o θ vai ser 105 graus. É isso aí. Obseca. Hum. Eu podia calcular o ângulo do JMT? JMT. JMT. Foi que eu calculei, foi o X. Ah, eu achei que você tinha calculado o outro triângulo. O triângulo. Não, aqui, ó, nesse triângulo PJM, foi o X que eu calculei, meu amor. Aqui, ó, PJM. Esse triângulo aqui. Todo esse ângulo aqui vale 150, mais o X tem que dar 180. Não foi isso que eu falei, mas tudo bem. Então, tá bom. Beleza? Aí dá para você fazer de várias maneiras. Nesse triângulo aqui mesmo, ó, que você estava falando, já dava para descobrir o valor do θ. Ó. Aqui, ó, J. Eita, sempre eu penso. Então, foi isso que eu falei. Ó, JM. Tá, vamos ver se você falou. Aqui, tá. Você está falando desse ângulo aqui, T. É. Ah, sim. É que você falou JMT. Aí eu pensei que era o ângulo, não o triângulo. Que aqui é θ também, ó. Porque eles são opostos pelos vértices. Então, 60 mais 15 mais θ, 60 mais 15 mais θ, tem que dar 180. Se foi isso que você falou, vai dar 105 do mesmo jeito. Vai dar 180 menos Foi isso que eu 75. falei. Obrigada. De nada, poderia fazer também. Professor, pode repetir essa parte do ângulo externo que você fez ali? É o seguinte, ó, vou pegar o mesmo triângulo, vou desenhar ele aqui. PJT, né? PJT. PJT. Que é 90. Aqui a gente descobriu que é 15 e quer calcular esse ângulo aqui, que é o ângulo θ. O ângulo externo, ele é a soma dos internos não adjacentes. Ah, entendi. É que eu não estava conseguindo ver qual que você estava falando, mas agora entendi. Valeu. Beleza? Beleza. É, quando separa da figura fica um pouco mais tranquilo. Galera, alguma coisa mais? Algum exercício? Pra mim tá tranquilo. Valeu, Bistaca. Alguém mais Tirar as fez dúvidas. aí? Não, imagina, Enzo. Precisa também. Obrigada. Tranquilão? Então, a próxima aula de matemática básica, então a gente já vai para a aula 20. Aí vocês veem aí se ficou alguma dúvida, alguma coisa dessa aula, porque vocês viram que são bastante exercícios e aí não dá para ficar fazendo todos, né? A gente tem até pouco tempo de matemática básica. E aí vocês vão me falando, tá bom? Tá bom, obrigado pela aula, Bisteca. Eu que agradeço a atenção de vocês. Eu passei só 4 minutinhos aí. Deixa eu dar tchau para vocês. Tchau, meus Valeu, amores. Bisteca. Amanhã a gente tá aí firme e forte, Tchau, até beleza? Valeu, Beijão. professor. Obrigadão. Fiquem com Deus. Até amanhã.